Começou mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco e da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco e ela é a Silvia da Pool Life. E hoje a gente recebe a ilustre presença do meu xará, o Silvio da BB Tintas. A gente vai falar um pouco sobre reparos em piscinas de fibra. Bora lá. Silvio, conta um pouco de você, como você entrou aí nessa área. Muito bem. Eu fui gerente de hotel de multinacional durante um período de tempo, né? E a hotelaria, ela é 24 horas e ela não deixa você descansar. E aí tem uns interfaces na vida da gente que são umas coisas engraçadas que acontecem. Eu fui um dos caras que já ganhou uma grana na loto, né? Então eu era gerente de hotel e ganhei na loto. E aí eu parei de trabalhar em hotel. E aí eu voltei para Conchal. Eu trabalhava em Jaú, trabalhei em 7 estados diferentes, era gerente de desenvolvimento de hotéis. Pegava hotéis falidos e levantava o mesmo e vendia depois de algum período de tempo. A empresa que eu fazia só comprava hotéis falidos. E a gente fazia hotéis e motéis. E aí tive a sorte de ganhar uma grana na loto. E não era muito dinheiro, mas foi um dinheiro útil. E aí eu voltei para Conchal e resolvi abrir uma loja de tintas, pois o mercado aqui não tinha absolutamente nada, só tinha os materiais de construção. E você tinha que se locomover 30 quilômetros de um lado e 27 para outro, cidades de Araras e Mogi Guaçu ou Mojimirim. Você tinha que comprar tinta nessas cidades. Então a gente criou um sistema para fazer o nosso cliente ficar aqui. Então, além de abrir uma loja de tintas, a gente conseguiu colocar os preços iguais aos concorrentes e você não precisar se locomover. E aí o nosso lema, que é orientando e valorizando a sua obra, só vende-se aquilo que é realmente necessário. Não se vende nada que não é necessário, né? Tem até os conflitos de material. Eu quero usar para tal lugar. Vamos ver a ficha técnica, vamos ler. Tem um cara que criou e tem um prestador de serviço que usou. Vamos ver o que vai adequar e qual o volume, qual a quantidade, para quê, aonde e por que você quer usar. Esse é o nosso objetivo nessa nossa loja, há 15 anos assim. Você também trabalha com reparo de piscinas de fibra, certo? Sim, trabalho sim. Como que funciona? Né? Como eu sou o vendedor da tinta, eu preciso de alguém apto para usar mesmo. Simplesmente, o seu João vem aqui pintar a piscina dele. Ele mesmo quer levar o kit e fazer na casa dele. Como é uma tinta bicomponente e é um poliuretano alinfático, o que quer dizer isso? Alto poder de resistência, tanto química quanto intemperismo, né? Sol e chuva. Esse é um produto que tem uma camada de sólido por volume, para a gente ter uma ideia, 58% de sólido por volume. Quer dizer que para cada litro de tinta, eu tenho 58% de massa e 42% de volume. Esse volume vai se dissolver e vai secar. Se eu não catalisar isso certo, eu vou perder o produto. Eu tenho um ponte life de 40 minutos para usar ele. Se eu não fizer isso, eu vou perder. Então, a gente sempre indica um profissional que nós treinamos para fazer as etapas. Então, o primeiro passo é observar a piscina. Chegar na piscina, ir lá em loco, olhar, ver se possível já sem água alguma, para a gente poder pisar, sentir. Se tiver estufado, solto, lixa, remove, faz outra camada de fibra da mesma espessura que essa piscina já está, faz esse reparo. Se a gente não tiver esse reparo, não precisar fazer esse reparo, o procedimento é lixar, lavar com água e detergente neutro, de lavar louça, porque o detergente neutro ele quebra as moléculas de qualquer outro produto que estava lá. Aí de moléculas vocês entendem muito mais do que eu, né? A área química de vocês, aí, vocês que são os danadinhos aí de química. E aí lavou, seco e aplico. Tem 2 modos de aplicar. Pode ser aplicado no revólver de pintura, né, ou no airless, que é um sistema que não tem névoa, ou um pistão puxa a tinta de dentro da lata de tinta e joga ela, projeta ela com um leque até de 1,20 m de boca. Então é um produto que você pinta uma piscina aí de 100 metros quadrados, vamos pôr uma piscina de grande, a gente pinta no dia. Então, ou no rolo de pintura. No rolo de pintura eu não tenho névoa
e eu mudo o modo que eu vou trabalhar. Os macacões eu posso trabalhar à vontade. Porque eu vou estar entrando dentro de uma caixa, que é uma piscina. Imagina só o vácuo que não fica preso ali, a fumaça, e fica parada na base dela, né? Até o nível da borda, sem uma roupa adequada. Então tem que estar com máscaras adequadas, equipamento adequado, totalmente coberto, com luva, tudo, para poder fazer o processo. Aplica-se uma única demão, aplica uma demão num período de 8 horas. Deixa ela secar. Após a secagem da primeira demão, reaplica uma segunda demão cruzando. Se eu passei o revólver na horizontal, depois eu viro o bico e passo na vertical. Quando eu cruzo, dentro de um período de 8 horas, eu faço com que a camada de baixo, que ainda está seca, porém não terminou de evaporar, faça fusão com a segunda demão. Então eu não tenho uma espessura sólida, alta, eu tenho camadas. Então quando eu tenho camada, eu tenho mais tempo de vida do que um pedaço só colocado de uma vez. Então eu monto camadas. E o tempo de secagem é conforme alguns fabricantes. O fabricante nosso, que é a Falcão Tintas, ele recomenda-se que após a aplicação, 7 dias depois, coloque-se água. Por que isso? Para não virar Smurf, né? Tem uma galerinha que pintou, 2 dias depois mergulha, as crianças entram branca de um lado, sai Smurf do outro lado. Sai tudo azulzinho. Não respeita a norma técnica e não respeita o tempo que é certo. Os kits são compostos por tinta, catalisador e diluente. Os 3 têm que acabar juntos. Não pode sobrar ninguém. Senão eu mexo no Ponte Life e mexo na minha garantia. A espessura vai atingir aproximadamente, em micragens, 80 micras. É muito alto, né? Para a gente ter uma ideia de um gel coat, que ele é aplicado, que também usa-se para pinturas de piscina, reparos, manutenções, e até na industrialização da pintura, de uma piscina de fibra, ele não atinge 80 micras, mas ele também é eficiente. Não deixa de ser eficiente. Mas o poliuretano, ele é muito mais eficiente porque, além dele ser alinfático, e também tem o lance da água potável. Eu posso, para ter uma ideia, posso pintar coxo de gado tomar água, que não vai contaminar. Usa-se muito essa tinta para pintar tanques de pulverização ou de carregar água para regar a horta. Então, se eu colocar uma tinta que não tem um laudo de potabilidade e que não é própria para a água, eu começo a desplacar as partes químicas dela, contamina a água, né? E pode gerar até problemas de saúde, não chega a dar óbito, mas dá os probleminhas de saúde, aí, de pele, enfim. E como eu disse, a cura é essencial. 7 dias, após 7 dias, pode encher e tratar com genco, que aí vai ficar lindo. Legal, Silvio, legal. Na verdade, isso é muito bacana, porque vem muito de encontro. Recentemente nós fizemos a live onde nós falamos sobre o tratamento de água de piscinas no inverno, e nessa live justamente eu acabei pontuando que a gente está num momento ideal para que a gente também não olhe só o tratamento, mas também olhe a necessidade de fazer algum tipo de manutenção nas piscinas, independente do tipo de estrutura, mas aproveitar para que se faça algum tipo de manutenção. E no caso, um dos pontos que nós falamos nessa live, que está aí nos nossos canais, é justamente sobre aproveitar e fazer a reforma da piscina de fibra. E foi quando aí eu via, você me mandou aí, inclusive, uma postagem de uma piscina pronta de fibra após ter sido utilizado esse material com que vocês trabalham. E então, só uma pergunta, Silvio. Então, você falou que, é lógico, é um material que vocês usam para piscina, né? Mas ele tem laudo de potabilidade. Para a estrutura interna de caixa de água, de consumo humano também, ela pode ser também aplicada? Sim, se eu for usar ela exclusivamente para encher uma caixa d'água de aço, carbono ou de concreto, eu tenho que usar um outro produto que chama WWA, que é uma linha da
da Falcão, que já tem o laudo lá do Instituto Adolfo Lutz e dos institutos do Paraná que nos fornecem, que aí já é o consumo excessivo, a água vai ficar parada e aí é o consumo humano. Sim, essa daqui, nossa, ela não é necessariamente, porque na piscina não se pede, se eu não me engano, não tem exigência de laudo de potabilidade, porém, ela pode ser aplicada que não vai haver problema algum, porque ela não solta os reagentes, depois da cura total, ela não se manifesta mais, não pigmenta a água, não muda a coloração da água, pigmenta, não dá odor, né? E como já entra com todo o tratamento químico já, né, da Genco, você tem a água no pH correto, então se houver uma pessoa engolir a água, que acontece, enfim, não vai ter problema nenhum. Porém, só de armazenamento, para ficar parado, para manuseio, assim como eu disse, as bombas de pulverização, o coxo que a água entra, é consumida, entra outra e é consumida. De armazenamento, não, mas para piscina e de passagem, sim. Legal. Então, o bacana, você mesmo nos falou já que o tempo, né, a praticidade na forma de aplicar, caso seja aí com revólver, ele é muito rápido e muito prático. Você fala em 100 metros quadrados em um dia, se for uma piscina, vamos falar que o maior número de piscinas do Brasil, ele está sempre na casa de piscinas de 6x3, 4x8, então, para fazer a pintura numa piscina residencial, é muito rápido e muito prático. Pode ser que o tempo para preparar até que a estrutura esteja realmente pronta, às vezes pode demorar até um pouco mais do que o processo da aplicação do revestimento. Perfeito, porque às vezes eu tenho um jardim em volta, as minhas pedras Santo Tomé, as pedras mineiras, enfim, o revestimento externo, né? E aí eu preciso empapelar todo esse revestimento, aí tem a minha casa, tem o carro, tem um monte de fatores em volta, tem os cachorros, tem a casa dos passarinhos, então tem um monte de coisa que eu tenho que preparar. E o tempo entre as demãos é de 4 horas, né? De 4 a 8 horas, dependendo do como que está a temperatura ambiente. Se estiver muito frio, a gente tem que aguardar o tempo, então a gente às vezes consegue dar uma mão em um dia, dar uma outra mão no outro dia. Uma piscina de 8x4, que você falou sobre a média, essa piscina se consome-se um kit, né? Um kit são 3 litros e 600 de tinta, mais 900 ml de diluente e 720 ml de catalisador, que vai dar um conjunto, e esse conjunto vai fazer um kit aí, com 2 demãos, que é já o recomendado, né? Se fosse numa piscina de concreto armado, de estrutura de concreto, é um outro procedimento, mas é o mesmo acabamento. E a gente aumenta as quantidades de demãos. Aí o que usa um promotor de aderência, porque na fibra eu tenho aderência fácil. No concreto eu preciso ter um promotor de aderência em cima da impermeabilização. Primeiro faz o teste de estancagem, né? Enche essa piscina sem acabamento, sem nada, para a gente não desperdiçar dinheiro nem tempo. Enche, não vazou, só evaporou conforme o cálculo que vocês sabem, evaporação normal. Eu não tenho ideia mais ou menos quanto que perde. E fez esse teste, esvazia, seca, promotor de aderência e o mesmo poliuretano. Também dá resultado também. E no piso legal. Também. Inclusive até eu trouxe um piso e hoje teria uma piscina para visitar de 70 metros quadrados de azulejos, né? Então seria esse azulejo. O cliente pediu para a gente ir lá e ver em loco. Eu pedi um azulejo primeiro. Eu preciso remover todo o brilho do azulejo, matar ele. E a gente testou com máquina, lavamos com ácido. Como esse azulejo ele é da família dos porcelanatos, a hora que você joga ácido, não faz absolutamente nada. Eu preciso que isso aqui queime para me dar aderência. Então a gente decidiu lixar na mão. Então a gente lixou um pedaço dele na mão e aí vai ser esse procedimento. Os vãos que ficam entre um azulejo e outro, a gente vai largar. Vai continuar com o efeito almofada. Só vou alterar a cor e vai continuar as almofadinhas. Eu vou ver os frisos, né? Mas também pode se fazer com argamassa,
eu tampo todos os rejuntes entre um azulejo e outro, lixo todo mundo, uso o promotor de aderência, chama 301 da linha nossa, da Falcão, é um verniz altamente impregnante que ele vai segurar aqui, não vai desplacar, e depois eu venho e entro com o acabamento 240 por cima, que é o PU alinfático. Também dá para fazer também na linha de azulejo. Inclusive vai começar, acho que amanhã, já fazer uns testes, e aí eu mostro para vocês também. Muito bacana, muito legal. Então, fibra, estrutura de concreto, né? Nas piscinas de concreto, sim, não são tão comuns no nosso país, sim, mas existem sim. E também uma reforma numa pintura sobre azulejo. Isso. Pastilha também? Também. O lance da pastilha é como a gente vai lixar toda aquela monte de pastilhinha, né? Porque quando eu coloco uma máquina, ela tem uma base reta. E aí, cada pastilhinha, às vezes, ela não está no mesmo... É isso. E o nível dela ali não está... A gente não vai conseguir deixar plano ou extremo. Então, na hora de lixar. E o que precisa descobrir só qual produto que eu vou queimar. Se for uma pastilha de vidro, acho que a gente não vai ter um resultado legal, porque eu vou fosquear esse vidro, não vai ter uma aderência boa, né? Se for uma pastilha igual um porcelanato, as pastilhas convencionais, a gente precisa queimar sempre a superfície para promover a aderência. Sempre o lixar é o fundamental. A preparação é tudo, né? Eu até brinco aqui que é que nem a roça nossa aqui. Se não roçar, não gradear, não arar, não acertar o pH da terra, não vai nascer nada. Se não preparar certo a piscina, o nosso resultado final é Smurf. Mergulha, sai azul do outro lado. Quer deixar as crianças azul, faz errado. E você, dentro desse procedimento, você também pode fazer as bordas. Eu tenho uma borda de concreto. Subiu a borda da piscina e eu quero pintar esse chão aqui. Então, como ele é um material que ele é versátil para o concreto, eu também posso aplicar ele no chão. Faço lá o meu acabamento externo, se eu quiser, mas aí eu já uso promotor de aderência sempre onde eu tiver concreto. Na fibra, a praticidade é que o produto entra direto. Não precisa ter que nem um selador, um verniz antimão para poder dar acabamento. E aí que o resultado final é legal, né? E o custo fica baixo. Se pegar uma piscina de 8x4, como você citou, e a gente transformar ela em metros quadrados, né? Um kit vai custar aí 28 até R$35 o metro quadrado de material. Então não é caro, né? E achando um profissional apto, que saiba fazer, então não fica tão caro. Legal. Sabe que é algo que sempre nos questionam e é algo muito comum em relação à fibra. Não sei se você já se deparou, provavelmente sim, mas a fibra ela começa, com o passar do tempo, a se formar de dentro para fora, como se fosse uma bolhazinha. Sim. Algumas chegam até a estourar, escorre como se fosse um ferrugem, na verdade é o catalisador que foi usado lá atrás na secagem da fibra, né? Então fica como se fosse uma catapora aí na piscina de fibra. Então é muito comum isso acontecer quando a gente faz os treinamentos, o pessoal sempre fala a respeito disso. Então a pessoa consegue lixar, preparar essa estrutura e fazer um revestimento que vá resolver esse problema. Se tiver as bolhas aí, igual você citou, a cataporinha, raspar todas. Se ela varou de um ponto ao outro na espessura da fibra, a gente recomenda que ele, na espessura, vamos falar em um quadradinho de 1x1, que deu um buraquinho. Então eu vou fazer um reparo de 4x4. Para quê? Para eu poder aumentar a área de referência para ficar preso. Mas como que a minha piscina está dentro do buraco e eu vou conseguir fazer o fundo, as costas dela? Aí eu pego um papelão, corto um papelãozinho, dobro, passo cola nele, entro com ele lá dentro do buraquinho e colo esse papelão para fazer uma base.
Aí, esse papelão vai estar ali. Mas um papelão na água? Pera lá. E aí eu vou e dou uma mão de resina, coloco a manta. Dou outra mão de resina, coloco a manta. E vou fazendo até eu chegar no nível da parede da piscina. Chegou, eu dou mais umas 2 mãos de resina para ela ficar um pouco mais alta, sobressair. Voltar que nem uma bolha. Aí eu venho com a lixa, lixo, e o meu papelão lá atrás serviu de base, de ancoragem só. Senão eu vou começar a jogar produto, ele vai começar a cair atrás da piscina. E aí eu vou ter que encher todo aquele espaço que é cheio de, normalmente, é terra, areia, né? Ou alguns fazem de concreto, também a lateral. Vai varar. Se o furo varar, a gente usa o papelão. Ajuda demais. E, para ter uma ideia, a resina ela é tão poderosa que no papelão a reação química dela não funciona. Joga ela no papel, ela só gruda e ajuda a fazer uma base. Isso... E aí fica fácil de usar. Com rachaduras é o mesmo procedimento? Com rachadura é legal. Rachadura a gente pode usar 2 tipos de situação. A gente pode usar a resina ou a gente pode pegar um silicone de poliuretano de fator 40 ou fator 60 e ele tem um ponte life de 3 dias. Então eu aplico o silicone. Acontece muito de aplicar silicone em outras situações, num portão ou numa madeira, e no mesmo dia já pinta. O silicone precisa respirar. Ele precisa evaporar a parte volátil dele para ele secar para poder ficar coeso. E aí eu vou lá e coloco uma tinta em cima. Ele quer sair. Então ele vai lá e estoura bem no lugar que está o silicone, né? Então o que tem que fazer nas piscinas? O mesmo procedimento. A preparação é fundamental. Eu risco ela. Se eu tenho uma trinca reta ou uma trinca desenhada, eu risco a mesma. E se essa trinca não passou para trás, se ela não é estrutural, ela só é superficial, aí eu venho com silicone poliuretano, aplico ele, deixo secar, corto com estilete, lixo ele com lixa d'água, e aí ele fechou a minha trinquinha, aí na hora que eu colocar tinta eu não vejo mais. Se for uma trinca estrutural, mesmo processo. Se a gente conseguir entrar com a mão atrás, a gente faz esse processo. Se não, superficial, vem com a manta e sempre passando uma área de segurança, né? Se eu tenho uma trinca de meio centímetro, eu coloco 1, 2 centímetros para a esquerda, 2 para a direita, 4 centímetros e a trinca fica ao meio. Assim eu tenho mais resistência. Porque, na verdade, a pressão vai ser positiva, né? A água está empurrando as paredes, né? Não é uma pressão negativa, né? Aí esse processo é independente do tamanho da rachadura. Então, tem algumas coisas que não dá para resolver, né? Eu vi uma lá que derrubaram uma roda de caminhão dentro da piscina e aí fez tem terráqueo para tudo, né? Tem terráqueo para tudo, não tem jeito, né? Os terráqueos não tem jeito. E os caras derrubaram uma roda de caminhão dentro da piscina, inclusive aqui numa rancharia que tem aqui no Conchal, e chamaram lá para ver. A quantidade de fibra que a gente ia usar, o buraco passou de 70 centímetros, e aí a gente fez o processo, coloca o papelão embaixo, o buraco grande, teve que cortar, só que mexeu na estrutura, trincou inteira, e ela abriu que nem um sol, a hora que bateu, trincou um monte, então virou aquela ramificação e parecia chão de deserto, uns pontos tudo trincado. Aí a gente foi mexer na fibra, ela já tinha passado do tempo de vida dela, acho que ela devia ter uns 30 anos ou mais essa piscina. E aí o grande problema é o seguinte, não mantém com água, deixa a piscina vazia, o sol vai lá e dá umas porradas, e o sol não para de bater. E aí deixa 1 ano sem água, coloca água, aí tira a água, coloca água, tira a água. E danou, né? Não fez o procedimento correto, não usou genco para tratar, não tratou direitinho, que podia estar curtindo essa piscina lá o ano inteiro estável, nunca vai ter vazamento. A troca, a entrada e saída de água, junto com o sol, detona o material e aí às vezes não dá certo para reparar. Então, se for coisas que tá firme, material firme, uma espessura boa, né, que não está quebrando fácil, aí resolve tudo. É só paciência, tempo e querer fazer direitinho, seguir norma técnica, que nada dá errado. No caso da fibra, porque no vinil tem vinil de várias espessuras. Piscinas de fibra, a fibra ela também tem de várias espessuras ou é algo padronizado?
Eu acho que não tem um padrão igual que nem a tinta tem hoje, a Abrafat, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta hoje, ela determina que uma tinta econômica é para uso interno, uma tinta standard, eu posso pôr dentro e fora de casa, tomar chuvinha, e uma premium ela pode tomar porrada. A molecada pode pintar a parede, eu ir lá e passar um pano e eu limpo isso daí tudo. Né? Na fibra eu não tenho essa informação. Mas eu acho que cada fabricante deve ter um conceito, porque como a pressão é positiva, né, muita água empurrando, quantos quilos não dá ali numa piscina de 8 por 40 gravidade empurrando toda aquela água? Quantas toneladas não vai ser de água? Ali 10 mil litros de água, não sei essa conversão, quanto dá de peso em cima de uma piscina ali. E aí a galerinha está nadando, está se movimentando, está batendo nas bordas e assim por diante. Então, eu acho que vem muito do fabricante mesmo. Mas observando bastante, eu sempre vejo alguma coisa entre 3 e 4, até meio centímetro de espessura, e já vi mais de meio centímetro, né? As bordas eu já vi até com quase 1 centímetro de espessura, né? Que é muita coisa de fibra, né? Imagina isso, 1 centímetro de fibra. Os tanques de água que usam na área de pulverização, eles são bem grossos, eles são coisas assim de 1 centímetro e pouco, porque acho que por causa do atrito, anda em cima de uns pneus, então ele é uma carreta que se locomove. Mas as piscinas, meio centímetro, eu já vi bastante. Mas aí eu acho que vai de fabricante para fabricante. Realmente isso varia, essa questão da espessura da piscina de fibra, ela varia sim de fabricante para fabricante, e na verdade a gente sabe também que piscinas mais antigas, né, elas tinham uma estrutura de fibra mais grossa, aí posteriormente essa parede ela ficou menos espessa, né, mais fina, mas aí eles colocam outros tipos de reforços pelo lado de fora, que a gente não vê, para aumentar a resistência da piscina de fibra. Sim. Então, realmente, com o passar dos anos, a espessura diminuiu, mas se criou uma estrutura ao redor dela. Como se fosse um muro de arrima, né? Como ela tem Eles não chegam a fazer muro de arrimo, não, tá? Mas não, que na parede pelo lado de fora, como se fosse ripas. Perfeito. Né? Colunas. Toda a estrutura ao redor, perfeito. Mas tá anexado à própria fibra, tá? Perfeito. Então aquilo aumenta a resistência das paredes. Sim. Muito bem. Bacana. Agora eu tenho uma pergunta, que ela vai ser tanto para o Silvio quanto para o Roberto. Mancha na piscina de fibra. Qual mancha que eu consigo eliminar com tratamento, com utilização de produto químico, e qual mancha que eu só vou conseguir retirar ela ali fazendo uma pintura da fibra? Quando a gente fala tanto de mancha por causa de folhas, ou muitas vezes a pessoa não utiliza um clorador, termina colocando o tablete direto em contato com a fibra, que às vezes a gente ouve falar desses relatos. Qual mancha que eu consigo recuperar no tratamento e qual que só com uma pintura? Eu acho que a mancha que você vai conseguir recuperar com pintura é aquela que houve realmente o desbotamento, e eu olho a minha piscina e tem lá uma bola, ou alguns 2, 3 pontos, que já perdeu a coloração, e eu olhando lá que está um azul intenso, e ele já começa, nesse ponto ali, está mais esbranquiçado, e posso fazer até um teste mecânico, né, se eu for diminuir a água, ir lá com uma buchinha, lavar aquilo, que aí já fica com o Roberto a parte que ele vai orientar, e usar os produtos adequados e ver se aquilo vai sair como se fosse alguma outra coisa que está superficial. Mas a tinta, a função realmente dela vai ser na hora do desbotamento. Perdi vida, perdi cor, a água minha tá linda, tá bonita, mas a minha piscina tá horrorosa. E as manchas vão sair todas com a pintura mesmo. O poliuretano bicomponente vai fazer. E você também pode fazer localizado, né? Não preciso pintar necessariamente a piscina inteira. Às vezes eu só quero dar um reparo numa borda ou na outra, mas aí não ficaria legal, né? Que nem reformar a casa. Pinto uma parede e as outras 3 não. Vamos pintar tudo. Então é muito mais fácil esvaziar, gastar pouca água e já dar um resultado final. A mancha vai sair mesmo, no meu caso, só a mancha de desbotamento.
Legal. Até mesmo porque a piscina estava ficando um destaque, porque tinha uma parte sem cor, aí você pinta só aquela parte, começa a chamar aquela parte, porque só aquela que está com a cor mais forte, né? Só aquela parte que tá bonita, é isso aí. O que pode ocorrer, na verdade, esse problema com revestimento e coloração de piscina de fibra, existem N relatos de problemas diferentes, né? Quando a gente fala em desbotamento, caso a piscina seja uma piscina instalada recentemente, a pessoa percebeu que começou a perder a vivacidade da cor e da pigmentação, né? Pode ser feito um teste, isso eu já vi também, uma piscina instalada, perdeu o brilho, a pessoa ela esvaziou, fez um polimento, ela testou primeiro num canto, percebeu que um pequeno polimento já ia trazer a cor novamente, e aí então ela fez um polimento completo. Isso serve para todos os casos? Lógico que não. O que vai determinar justamente é a questão do tempo, a questão como o Silvio disse, das porradas que essa piscina levou ao longo do tempo, né? A pessoa esvaziar ela não é em nenhum momento indicado, porque a estrutura não vai trocar calor, então o sol ele vai agredir fortemente aí a estrutura da piscina. Mas você tem outros tipos de manchas. Então, quando a gente não faz uma diluição prévia, sobretudo de um cloro, né, nas piscinas de fibra e de vinil ou nas de concreto pintadas, é lógico que é sempre indicado que você faça uma diluição prévia. Pega um balde, pega a água da própria piscina e vou diluir a minha dosagem do cloro nesse balde, espalhar ao redor da piscina e colocar essa água para filtrar. Então, essa diluição, ela também vai impedir que você tenha concentrações grandes e possa acelerar o processo de esgotamento da pigmentação. Jogar o cloro diretamente numa piscina de fibra em vinil também não é indicado, porque caso algum grãozinho chegue até o fundo da piscina, a concentração do cloro muito grande vai corroer e vai sim causar um desbotamento, vai causar uma mancha naquele local. Jogar um tablete de cloro também não pode, porque vai danificar totalmente, e aí somente uma nova pintura para que você consiga resolver esse problema. Então, fazer o preparo da parede e uma pintura nova, conforme o Silvio nos indicou. Agora, existem tipos de manchas onde a gente, com certeza, pode resolver o problema. Manchas metálicas, né? Então, manchas metálicas, esse metal que pode ser proveniente de vários lugares, um deles pode ser a própria água de abastecimento, né? Água de poço, pode vir com uma carga de metais. Esse metal em excesso, e conforme também variação de pH da água, ele pode aderir na parede da piscina e causar uma mancha. Então, para isso, a gente tem um produto específico que é o GenQuest. Aí ele é um eliminador de metais, ele é um sequestrante de metais, ele vai despregar esse metal que está aderido nessa parede, e aí você faz o processo de filtragem da água e ele vai ficar então retido e vai para a areia do filtro, né? Então, processos de manchas metálicas podem ser resolvidos dessa forma. Existem outros tipos de manchas, às vezes uma piscina ficou abandonada há muito tempo, e com uma quantidade de folhas do ambiente externo que foi para o fundo da piscina, caso venha a manchar o fundo da piscina, né, a gente tem algumas estratégias que podem ser tentadas. A primeira delas é você fazer um tratamento de choque com cloro, ou seja, uma dosagem mais alta de cloro, em torno de 20 a 25 gramas para cada 1.000 litros. Com esse teor de cloro mais alto, como ele tem um poder de oxidação, você fazer a escovação para eliminar essas manchas. Poxa, fiz a supercloração e mesmo assim não saiu todas as manchas. A gente pode usar uma outra estratégia, seria abaixar o pH da água
né? Isso por um tempo determinado e curto, fazer com que essa água se torne mais ácida, com a água, com a acidez da água, mais uma superfloração, tentar eliminar essa mancha. Poxa, Roberto, tentei versus tratamento químico e não deu certo. Aí a gente vai ter que, então, lixar a piscina e fazer uma pintura nova nela. Mas o mais comum realmente são as manchas metálicas, e a gente tem o GenQuest, que é o elimigador de metais. Perfeito, porque essa colocação sua, eu que sou bom para piscina só para dar piruleta e mergulhão, né? Exato. Essa explicação sua é fantástica. Eu não sabia que tinha todo esse leque de produtos que trabalham dentro da Genco, que trabalha dentro dessa formação para eliminar, para me ajudar sem eu ter que fazer reparo diretamente, né? Então, no último caso mesmo, que vai entrar a pintura, depois a gente fazer todos esses processos. Legal. Então, só uma pergunta também, pela simplicidade, que, assim, é lógico que você tem que ter uma atenção especial em relação aos processos para fazer essa reforma, essa pintura, mas normalmente um profissional do ramo aí que trabalha em prática com trabalhos manuais com tinta, o pintor, ele consegue fazer facilmente esse tipo de manutenção. Como que é esse interesse do pessoal? O pessoal tem esse tipo de busca de necessidade de trabalho, ou está mais ligado ao tratador de piscina que chega até vocês e tenta fazer uma manutenção? Como que é? Hoje, quem chega muito na gente mesmo é o próprio cliente final, né, que normalmente é uma cidade pequena, vamos falando para o Conchal, 29 mil habitantes, tem esse feeling de todo mundo se conhecer e saber, fulano de tal faz isso, Beltrano faz aquilo. Então, como a nossa loja é especializada, ainda bem, vem sempre na gente. Então, eu procuro sempre indicar alguém que, se me pedirem indicação, a gente passa as pessoas que já fizeram piscinas, né? E se tiver um outro pintor apto também, porque normalmente os pintores hoje já sabem trabalhar muito com bicomponente. Porque o produto bicomponente, ele era muito usado só na linha indústria e na linha automotiva, né? Depois que o pintor começou a pegar gosto de usar uma tinta com uma eficiência muito melhor, ele começou a descobrir que os bicomponentes dão um acabamento muito melhor. Então, ele começou a pegar lá uma tinta 2 partes para 1. Então, ele sabe que é 2 partes de tinta para 1 parte de catalisador. Então, para ele fazer essa diluição, esse preparo para secar, então já fica mais fácil. A nossa tinta ela é 4 partes para 1. Então, para cada 400 ml de tinta, eu pego 100 de catalisador. Conta fechada, e aí eu vou fazendo sempre esse processo. Então, hoje tem muita gente boa trabalhando, e eu fico acompanhando grupos de pintores do Brasil inteiro, em redes sociais, nas empresas por onde a gente compra, então a gente está sempre de olho. E esses dias eu estive na Fininvest, que teve no Sebrae em Campinas há um tempo atrás, e tinha muito pintor falando sobre piscina, sobre pintura de piscina, então tudo relacionado. Então a casa hoje, a pintura hoje virou parede, chão, telhado e piscina. Então os pintores hoje estão aptos para fazer esse tipo de trabalho. E é sempre bom perguntar antes qual foi o último trabalho que você fez. A melhor indicação do pintor não é eu que dou e nem o vizinho, é o próprio pintor que dá o telefone da última obra, e aí você liga para o cliente que ele fez o trabalho e as suas dúvidas serão tiradas. Deu as demãos corretas, esperou o tempo certo, lavou, lixou, fez a preparação, tinha trinca, não tinha, né? Esse tipo de informação é importante, porque eu chegar lá e dar uma mão de tinta só e falar que está tudo pronto, depois há o desbotamento, depois de um tempo aí fala, o produto não é apto para aquilo, eu usei um produto e não serve. Não, tem que seguir norma técnica. Está falando que é de 2 a 3 demãos, quer dizer que com 2 demãos é eficiente, com 3 é melhor ainda. Então, seguiu as regras, seguiu a norma técnica do Falcopolo 240, de uma linha acrílico brilhante, alifática de alta espessura, não tem como dar errado. Então, o cara vai ter uma ficha técnica em mãos
que a hora que eu faço a venda da tinta, eu já mando a ficha técnica para ele, que é muito bom. E aí, qualquer dúvida que ele tem, ele vem aqui ou ele liga para a gente está apto para ir lá no local sempre para poder orientar. Então, a ficha técnica vai junto, né? Simplesmente não pega uma lata de tinta e dá para ele lá. Chega... Não, orienta. Antes de sair daqui, a prosa é bem dada, bem explicativa, não é cansativa, porque sem perder dinheiro e tempo. Essa é a ideia. Bacana. E hoje, dos clientes que vocês atendem, qual é a maior demanda de problemas que vocês encontram nas piscinas de fibra? É rachadura, bolha? Hoje o que eu vejo nas fotos que eu recebo normalmente, o que os pintores vão fazer, eu sempre peço, tira a foto antes, vamos ver. A grande maioria é o desbotamento no fundo, né? E bolhas entre o ângulo, subindo do fundo para as laterais, um pouco acima, não na altura dos bicos de água, né? Mas bem no meio ali, bem no meio da estrutura. É o lugar que você sempre vê mais. Nas paredes, nem nas curvas, nem nos cantos, não. Mas ou é fundo, porque sempre derruba alguma coisa, né? Como eu disse, tem terráqueo para tudo, então derruba alguma coisa lá no fundo e quebra. Os caras jogaram a roda de caminhão, então vai vendo, né? Vamos brincar de jogar roda de caminhão pro outro poste, por uma piscina. Não é? E aí, né, não tem jeito, mas normalmente é sempre na lateral. Hoje uma piscina, a média é 1,40 m, é isso? De fibra, mais ou menos? Em então, média, nos 70 centímetros ali, ela sempre acontece alguma coisinha. Mas é difícil, viu? É só as piscinas do descaso. Aquela que eu vou esvaziar, não vou mexer mais agora, não cobri, não coloquei uma lona. Se ele colocar uma lona, quem vai tomar sol e chuva é a lona, não é a fibra, né? Vai suar ali no meio, entre ela e a lona, mas não é a fibra. Então, esse é o processo mesmo, eu disse para você, os lugares que mais encontra esses pontos laterais e fundo de piscina. Mas tá difícil, essas últimas que andaram pintando, que acho que tem uma leva aí de umas 10 piscinas no intervalo de 3 meses, é legal isso, né? Quer dizer que a renda per capita tá bacana, a galera quer utilizar. Essa pandemia deu uns entraves sociais e financeiros numa galera, mas um outro pessoal não parou de trabalhar. Para ter uma ideia, o crescimento nosso foi de 23%. Em relação à pandemia, né? Eu torço que os outros também trabalhem, porque sozinho eu não faço ventania. Então eu preciso de mais gente junto para a gente poder consumir mais, cuidar mais do planeta, deixar tudo mais organizado, sem explorar muito, mas só para fazer as coisas andarem com paz e facilidade, que eu acho que o caminho é esse. E aí o lance da piscina é isso, paz e tranquilidade. Cuidou fofinho, cuidei da minha piscina com o produto fofinho da Genco, nada vai dar errado. Isso aí, e seguir os protocolos. Na verdade, da mesma forma que tem todos os protocolos para aplicação de um revestimento, que é uma pintura numa estrutura de fibra, enfim. O tratamento químico também, o tratamento da água de piscinas, você tem todos os parâmetros que devem ser sempre analisados e todos os critérios que devem ser o consumidor tem que estar muito atento, né? Então, todo o equilíbrio químico da água, desde o controle de um pH, alcalinidade, a dureza cáustica, vai interferir no tempo de vida útil dessa tinta que você aplica, né? Você fazer uso de produtos com padrão de qualidade e atendendo a forma de aplicar corretamente, então você também vai ter uma durabilidade dessa pigmentação, dessa pintura que você aplica, né? Então, tudo é seguir, ler as instruções, caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com as indústrias e com os profissionais do segmento para que se faça o trabalho corretamente e não fazer nada que vá agredir a estrutura da piscina, porque às vezes a gente realmente encontra alguns erros bem
bem sérios. Recentemente eu vi uma piscina que tinha na prainha dela algumas manchas, né? Então visivelmente eram manchas metálicas, né? Onde um produto específico que nós temos, que é o GenQuest, iria resolver, né? Mas o profissional, o que ele fez? Ele quer pegar, resolver o problema em 20 minutinhos, pegar o dinheiro dele e ir embora. Ele simplesmente, e ainda filmou e postou isso no grupo, ele pegou um ácido e jogou puro nessa prainha com o nível de água bem baixo. Então é lógico, o que você fez? Você, pela acidez, você eliminou toda aquela mancha instantaneamente. Ele falou, olha aqui como é que resolve um problema rapidamente. Sim, ele resolveu o problema da mancha, mas ele também está agredindo a estrutura da piscina e a pigmentação. Então foi um procedimento que não é o procedimento correto, não é o procedimento ideal. Existem produtos apropriados para eliminar a mancha de metais da estrutura da piscina. Muito bem. Em relação à cor também da piscina, as cores, né? Você pode ter a cor que você quiser. Trouxe aqui uma escala de cores. Você começa com o azul pastel e qualquer tom. Você também pode pintar a sua piscina de vermelho, se você quiser, né? Como tem piscina, acho que no Hotel Unique, em São Paulo, a piscina é vermelha, né? Tem. Isso. Então, a gente tem essa escala de cores. E quanto maior a intensidade de cor, melhor, mais demãos eu preciso dar. Porque eu tenho mais carga e tenho mais pigmento. Uma piscina mais clara, eu tenho menos pigmento e muito mais titânio e mais carga mineral, né? Nessa piscina lá, né? Nessa tinta. Eu sou uma tinta de parede muito mais titânio. Então, nessa tinta eu tenho muito mais carga. Então, eu consigo, com 2 demãos, eu finalizo. Aqui, se eu quiser dar 3 demãos, sobrou material, vai lá, aplica 3 demãos, faça a borda da piscina mais uma demão, né? Não está desperdiçando material, estou aumentando a espessura, estou aumentando o tempo de vida útil. 3 camadas, muito melhor do que 2, né? Então, mas a recomendação de fábrica é 2 demãos do nosso material. E qualquer cor que queira. Legal. E além do tratamento químico adequado, tem mais alguma coisa que pode prejudicar, assim, que pode ajudar a desbotar mais rápido? Então, o Roberto falou em relação ao ácido, eu acho totalmente equivocado, porque o ácido vai... Acidez, né? Tem um lance que a gente usa, então o pessoal que, só para ter uma ideia, lava caminhão com um tipo de produto que ele é altamente alcalino. E aí, eles não enxagam o caminhão. E enxagam só com água e pronto, e vão embora. A hora que esse caminhão está no sol, passa de 30, 40 graus fácil. Aí esse material que está ali em cima, que a gente não está vendo, mas está ali na lata ou no tanque de combustível, de fibra dos caminhões, o que acontece? O sol bate ali, aquilo vira um processo químico de calor com alcalinidade e aquilo começa a desbotar muito rápido. A gente recomenda sempre que se lava o caminhão com esse tipo de material, usar detergente neutro. Quebra as moléculas, neutraliza todo mundo e aí você põe o seu caminhão na estrada. Da piscina eu acho que é o mesmo processo. Eu vejo isso nos tanques, nas caixas de água, né? O cloro das caixas de um tratamento de água potável, o desbotamento é muito grande, né? Você vê do nível da caixa, tem uma caixa que sempre fica 10% dela sem água, que é lá em cima na superfície. Então essa água fica fazendo esse nível. A hora que você tira toda a água para pintar, você vê que aqui está perfeita a tinta. E aonde a água trabalhou com cloro todo dia, ação mecânica, né? Água batendo, né? Bate, entra na caixa d'água. Numa piscina, o desbotamento que eu vejo mais é em relação às bordas, que elas ficam expostas ao intemperismo. É elas que se judiam mais. E eu também acho que num produto, o pessoal lava muitas pedras em volta das piscinas, né? Usa-se um produto que é ácido, para deixar as pedras, vou usar um exemplo de Santo Tomé ou Carranca, para lavar. E aí não toma o devido cuidado. Eu sei que a diluição de uma piscina é muito alta, mas a hora que ela dá o primeiro contato, eu acho que eu contamino essa água
E tenho que evitar de lavar a lateral, o meu quintal, e das minhas pedras que fazem o detalhe da minha piscina, evitar que essa água entre em contato com a fibra ou ter um enxágue muito rápido e que caia dentro da piscina, né? Então, acho que são esses fatores. O óleo também, eu já vi bastante coisa. Óleo de cozinha mesmo, né? O pessoal está comendo e a mão do óleo de cozinha, coloca-se a mão na borda, fica aquela marca. Tem até a mãozinha, assim, o sol pegou, fez até o desenho da tinta. É isso. O sol também colabora para desbotar? Eu acho que o maior colaborador é ele. Ele é danadinho, né? Ele, se você não tiver as espessuras certinhas, ele vai desbotando, Silvia. Ele tem... Você precisa fazer... E por isso que eu falei que... eu acho que... Acho não, tenho absoluta certeza. Achar é meio termo. Então não tem meio termo. Ou é bem feito, ou é mal feito. Então sobrou tinta, vou valorizar mais as bordas. Vou fazer com que a minha espessura fique maior, porque aí eu tenho mais vida longa. Não adianta eu passar uma camada grossa. Tem que ser várias camadas para elas ir fazendo fusão uma na outra e montando espessura. Então o sol é terrível. Mas no poliuretano, como eu tenho muito brilho, ele bate e reflete mais. Por que as tintas são brilhantes e não são acetinadas ou foscas das piscinas, né? Porque se eu tivesse uma tinta fosca, a tinta fosca ela não tem película. Então ela vai começar, a minha sujidade vai ser muito maior. E o desbotamento vai ser muito maior. Então, com tintas com brilho, eu fecho o filme. A resina fecha o filme. Por isso que sempre tem que lixar aquilo que tem brilho, para poder abrir caminho, para poder chegar com uma outra demão. Uma outra coisa, estou pintando a piscina. Começou a chover. Choveu. Caiu água, a tinta está molhada ainda. Vai virar um processo de chicletinho. Como que eu vou tirar essa água daí de dentro? Então, sempre é legal prestar atenção no tempo, olhar a meteorologia, fazer o processo certo e se for ver que vai chover, como a piscina tem 4x8, nas médias de piscina, eu posso comprar uma lona de 10 metros por 4, vou ter 40 metros quadrados, faço uma linha de ponta a ponta no meio da piscina para um lado para o outro e faço que nem uma barraquinha canadense, né? E prendo os 4 cantos lá dela, a chuvinha vai vir e vai cair para fora. Então, logo após pintar também eu preciso deixar lá umas 8 horas secando para depois chegar uma chuvinha aí. Senão vai misturar água com produto químico e não está seco ainda, aí vira um efeito chiclete. Aí a gente tem que deixar aquele evaporar, secar, e se não secar a gente tem que remover tudo de novo. Caramba, então, basicamente, se você fizer a pintura, por acaso chover, é o trabalho perdido. Trabalho perdido. Se fazer tudo novamente. A gente tem 8 horas de manuseio. Comecei a pintar às 7 da manhã, choveu às 10. Se eu não tiver cobertura, não tiver uma lona para cobrir aquilo, já tiver pré-preparado e não coloquei eficiência no meu trabalho de reparo, que hoje está tão fácil hoje perguntar, e aí Google, vai chover aqui ou não vai? Né? E aí o Google, como ele é muito fofoqueiro, ele já vai contar para você na hora, vai chover agora, não vai chover, então já deixar pronta essa estrutura. Então, assim, no procedimento para fazer a pintura, primeiro a piscina tem que estar completamente seca, não pode ter nenhuma umidade, para daí, aí depois faz o lixamento, quais seriam os passos? O primeiro passo entrou na piscina, visualiza se eu tenho trincas, furos, bolhas, como já dissemos anterior, o Roberto colocou. O que faço? Entro, não tenho nada disso. Se eu tenho, vou tratar, corto, raspo e lixo e trato. Não tenho, lixo a piscina inteira, independente se a pintura está boa, se não está muito desbotada, eu tenho que lixar essa piscina inteira. Eu preciso abrir caminho. Depois que eu lixei essa piscina, eu vou lavar ela. E número de lixa? Número de lixa. Muito bem. A lixa que se usa muito, 220, uma lixa seca, né? Ela não vai riscar. Imagina só se eu usar uma lixa número 36 ou 40, quando menor o número, maior é a grana, né? Então, eu uso uma lixa, ele vai ficar riscado, a hora que eu pintar, vai ficar horroroso, vai ficar cheio de risco. Eu não posso ter risco, mas às vezes eu posso ter uma tinta que foi aplicada
muito braba, muito grosseiramente, e eu quero refazer isso daí, então eu entro com uma lixa 120, que é mais grossa, depois eu entro com uma 220 para tirar os riscos que a 120 proporcionou. E aí eu finalizo com 320 para deixar ela mais suave, o mais liso possível, sem nenhuma ranhura. Sem risco, eu tenho um acabamento final melhor. Aí acabei de lixar, lavo com água e detergente, tudo lava, né, para eliminar pó. Luva na mão, meinha nos pés, tênis, sapatão fechado com plástico nele, para não ficar pisando e marcar. Mão tem gordura, coloquei a mão numa peça que está limpa, vou lá, pinto, vai soltar a tinta lá naquele ponto. Eu estou suado, eu estou o dia inteiro no sol, minha mão está oleosa, então luvinha, aí você põe a mão onde você quiser e aí você não vai deixar nenhum resíduo ali de nada, né? E o procedimento de pintura, preparar tudo primeiro para depois iniciar a pintura. Tem uma galerinha que andou preparando a tinta para depois, aí a hora que foi pintar, a tinta já secou na lata, né? Então, é logística reversa, né? Não, fez tudo ao contrário. Então, prepara tudo primeiro, tira a metragem, a gente calcula, a gente sabe quantos metros um kit faz por demão, né? Hoje um kit, 49 metros quadrados por demão numa espessura de 40 micras. Então, eu vou fazer uma piscina de 49, vou fazer uma piscina aí de 24 metros e meio quadrado pronta com 2 demãos, um kit, né? Então, mas o processo é esse: esvazia, observa, lixa, lava, seca, luva e depois tinta. E aí, acabamento e 7 dias para dar a cura final. Nossa, 7 dias vai chover, não vai? A nossa lona, a gente não sabe se amanhã vai chover ou não. Já põe no orçamento uma lona com uma folga e faz a barraca canadense, que é facinho, é só puxar uma cordinha de uma parede na outra, que normalmente tem lá, enfim, e monta uma estruturinha e deixa presa lá, porque senão a chuvinha, essa água vai escorrer pelas laterais e não vai molhar. Só que depois de 8 horas já pode até cair uma água, só que vai retardar a minha secagem, né? Se cair água no fundo da piscina, eu fizer uma camada lá de 2 centímetros de água, essa tinta tem 7 dias de cura, mas com 8 horas ela já está seca. Então ela pode receber água, a água vai cair. E aí esse material que tem que evaporar, que tem que sair da tinta para passar pela água, vai fazer com que não vai passar, e aí não vai secar. Então a gente vai ter que remover essa água, passar um pano lá, se ela não estiver grudando nada, e esperar secar. Ela está seca para contato, né? Ela está seca para contato, mas não está totalmente curada para poder encher a piscina. Perfeito. E existe um limite de vezes que eu posso pintar a piscina de fibra, Silvio? Não tem. Não tem. Se você sempre fizer o procedimento de remoção daquilo que está e colocar outro em cima, não tem problema algum. Você pode reinar o tanto que você quiser, né? Pode fazer o tanto que você quiser, não vai ter jeito, né? O que muda mesmo é os produtos aptos para determinada situação. Isso daí que importa. Imagina colocar, já aconteceu aqui, da pessoa colocar uma tinta de imobiliária para pintura de portão na piscina. Não dá certo. Aconteceu isso aqui em Conchal. Então, e aí a galera gruda, pisa e fica grudando. Aí você sai da piscina, seu corpo está inteirinho, oleoso, que é aquilo que a gente falou que não é um produto apto. E para remover isso? Nossa, aí é um baita trampo, né? Aí isso daí vira um chicletinho, tem que usar removedor pastoso, tem que raspar com espátula, então já é um outro procedimento. Mas se você pegou uma tinta que foi utilizada no passado ou que veio já de fábrica, já vem pronta a sua piscina de fábrica e vai repintar em cima de um PU ou de gel coat, lixou, lavou, pode pintar à vontade, né? E o que vai determinar isso também é a estrutura. Se a estrutura estiver bacana, vamos pintando. E fica bonito, né? As brancas ficam bonitas, as azuis ficam bonitas, mais claro, mais escura, enfim.
e tem uma galera que gosta de cores mais intensas, né? Eu nunca vi amarela, mas verde eu já vi também. Fica um pouco estranho para cuidar da água, porque a água também tem, acho que, uma tonalidade que leva para o lado. A água não tem cor, né? Mas na hora que ela entra em contato lá dentro, lá as 4 paredes de verde, aí fala, será que eu tirei tudo as algas que aqui estão? Né? Você não sabe o que está rolando, né? Então usar uma cor apta para te deixar bonito, para deixar bonita, a branca fica linda, né? E para deixar bonita, né? Outro dia eu vi uma branca, a gente pintou uma branca aqui de um cliente, ficou linda. Então as cores têm que ser bem escolhidas para não ter erro na hora do mergulhão, né? Ela já era branca ou era azul e depois foi feito branca? Era azul e foi feito branca. E aí ficou legal para cobrir, porque você lixou, eliminou todo o pó, o processo todo, e na hora de pintar fica muito mais fácil. É mais fácil você pintar. O que a indústria sempre recomenda, né? Numa piscina nem tanto, mas se for muito grande uma piscina, o que a gente faria? Primeira mão a gente dá de branco. Compra um kit branco. E a segunda mão de azul, daí a gente sabe onde está passando. Você não se perde. Exato. Né? Você não se perde. Então, o que a galerinha faz quando pinta uma piscina curta, que não há necessidade da gente saber? Coloca uma régua, uma madeira pro lado de fora e vai andando com a régua. Onde a régua está, chegou na régua, avança ela mais 1 metro. E aí, se você tiver que parar por algum motivo de um revólver da pane, que pode acontecer, uma energia cair, né? Você tem que parar para catalisar mais tinta. Se você tiver só, você sabe que até a régua você pintou. Então, marcou, vai embora. E se não marcar e for muito grande, 2 cores. Um fundo mais clarinho e o acabamento mais escuro, se for o caso, né? E se for ao contrário também. A gente faz um fundo mais escuro e um acabamento claro. A cobertura de poliuretano é altíssima. Ok. E, Silvio, é possível fazer desenho também aí? Não sei se já surgiu para você esse pedido. Ah, surge sim. Fazer uma arte assim na piscina? Você sabe o que fica legal? Hoje os adesivos tem ação, eles aceitam solvente, né? Então você pode aplicar uma tinta azul. Aqui no chão da minha loja tem um adesivo de um aquário cheio de peixinho. As crianças vêm aqui e ficam loucas, né? Ficam pulando em cima dos peixinhos, né? É o maior barato, né? Criança é tudo de bom. E aí você coloca o adesivo, pinta a piscina, deixa secar os 7 dias. No local que vai colar o adesivo, vai dar uma leve quebradinha de lixa, eliminar o pó, cola o adesivo, que ele seja resistente a solvente, e aí você vai pegar o próprio produto da piscina, porém incolor, que é o poliuretano transparente total, e vai passar ele sobre o adesivo, passando uma bordinha de uns 5 centímetros em volta. Vai deixar ele secar mais 7 dias, que é a cura dele, né? E depois você vai colocar água. E o adesivo não vai sair mais. Eu vou ter uma resina em cima, tinta, adesivo e resina, o poliuretano sem pigmento. Perfeito. Pode for o que quiser. E se for desenhar, desenha com a tinta útil, né? Com a tinta própria, né? Um artista plástico, alguém que for desenhar, usar a mesma tinta com cores diferentes para ele poder fazer o que ele quiser. Mas ele tem que usar a mesma tinta. Não vai colocar guache lá que vai desbotar tudo, né? Não vai ter jeito. Um acrilex, essas de tecido. Ah, vamos colocar tinta de tecido, que eu vi na internet que fica uma maravilha. Fica mesmo, no tecido. Roberto, qual a diferença no tratamento da água da piscina numa piscina que é de fibra? Ela diferencia muito de uma piscina de azulejo? Não. Na verdade, o tratamento das piscinas ele segue uma linha básica padrão, né? Então, quando a gente faz as lives, a gente está sempre falando sobre todos os passos. Já vamos falar lá sobre a questão de tratamento químico, né? E das atenções que nós devemos ter. Toda piscina tem que ter uma atenção especial em relação ao pH, alcalinidade e dureza cáustica da água, que é o controle químico, o equilíbrio químico da água. É lógico que numa piscina de azulejo, se ela permanecer por um período maior, por exemplo, com um pH mais baixo, o tempo não vai agredir tanto o tempo e a durabilidade, né, do azulejo. Uma água ácida vai agredir mais rapidamente
uma estrutura de fibra, uma estrutura de um revestimento de vinil ou a de concreto pintado. Tá? Mas o tratamento em si, ele é o mesmo. A atenção, equilíbrio químico e, sim, a diluição dos produtos. Então, o que vai mudar? Poxa, numa piscina de azulejo, de pastilha, eu posso jogar um cloro diretamente na água da piscina, por exemplo, pôr água para filtrar, esse cloro vai se diluir, mesmo que ele chegue no fundo ali no azulejo, não vai danificar o azulejo. Numa piscina de fibra, estrutura de fibra, numa de concreto com a pintura e numa de vinil, então você precisa diluir os produtos químicos que vão ser aplicados na piscina. Então pega um balde, pega a água da própria piscina, pega a dosagem correta lá que manda a instrução, se são 4 gramas para cada 1.000 litros, são 4 gramas para cada 1.000 litros, coloca esse produto na água, mistura e espalha ao redor de toda a piscina e liga a filtração. Então, no caso das estruturas pintadas, a diluição, eu diria que tem uma tensão maior. E no caso do tratamento, com uma piscina de fibra ou vinil, tem uma tensão em relação ao flutuador, né? Porque realmente, se você tem um flutuador com a pastilha ali dentro, você tem cloro que vai estar se diluindo 24 horas por dia. Quanto mais próximo do flutuador, mais concentrado tá, o cloro. Então, se esse flutuador, por causa do vento, encostar num canto, numa parede, numa piscina de fibra ou de vinil, pode causar uma mancha naquele local. Então, uma das estratégias que você pode colocar é amarrar o flutuador, e os nossos têm um localzinho ali e uma linha para ele ficar no centro da piscina. Tá? Então, são detalhes que o flutuador encostado também na parede pode prejudicar. Cuidado, não deixe isso acontecer. Gostei muito, achei muito bom. Me forçou a pensar um pouco mais em relação à área química, prestar um pouco mais atenção, entender mais isso que o Roberto passou em relação da Genco, dos produtos. Esse lance do flutuador não tinha nem ideia, que ele no canto, e realmente é fato, né? Ele vai ficar ali, vai ficar soltando, vai detonar, tem que ficar no meio. Mas eu acho que tá bem bacana. Eu tenho também umas outras coisas que a gente andou fazendo também com chafariz também, pintando chafariz, né, na área de concreto, que aí os passarinhos vão lá tomar água também, não pode contaminar. E aí já é o mesmo produto, porém no concreto, só usam um promotor de aderência. Só isso. Bacana. Ô Silvio, qual mensagem você deixaria para o pessoal que está pensando em dar aquela reformada na piscina de fibra, daquela geral? Olha, o caminho é isso. Observa, pensa no fluxo seu de caixa e pensa no desperdício de dinheiro, né? O que é o desperdício de dinheiro? Eu estou vendo que está errado e lógico, se eu não puder, e continuar fazendo errado. Então, tem uma frase do Albert Einstein que é muito bacana, é o que eu mais odeio no ser humano, de fazer 1000 coisas erradas e querer que elas dão certo sem querer mudar nada. E aí tem a Genco que faz mudar e deixar o tratamento de água espetacular. Então o cara já cuidou dessa água e ele está vendo que a piscina dele está precisando de um banho, eu acho que deve sim fazer, porque ele vai ter muito melhor, ela vai mudar a carinha, vai ter um aspecto visual melhor, né? E quando a gente tem um aspecto visual melhor, a gente melhora a autoestima. Cheguei em casa para fazer meu churrasquinho lá e a minha piscina tá horrorosa e o meu churrasco tá lindo, né? Então vamos deixar os dois iguais, né? Churrasco e piscina é igual, e os produtos da Genco na água para ficar as 3 combinações perfeitas. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que cuidar, não deixar passar, porque manutenção foi feito para manutenção. Manutenção não tem jeito. Fazer manutenção, vida longa para todos, né? Então não tem jeito. Eu acho que tem que fazer sempre isso, né? Tem que prestar bastante atenção nisso para não perder o foco e deixar sempre bem cuidado. A água, piscina e o churrasco, né? Com certeza. Legal.
Legal. É isso aí, eu acho que é justamente como eu falei também na nossa live, quando eu falei especificamente sobre tratamento no inverno, eu acho que as pessoas elas têm que ter essa consciência e aproveitar justamente esse momento onde o tempo que se utiliza a piscina se reduz, ou muitos não utilizam, deixam ela coberta, aproveitar para dar uma geral e, caso necessário, já fazer qualquer tipo de manutenção, seja estrutural, seja de pintura, tubulação, parte elétrica, fazer uma revisão geral. Porque é muito comum que as pessoas, nesse momento, eles abandonam a piscina, né? Quando esquentar, aí eles saem loucos atrás no mercado tentar para resolver os problemas que estão relacionados à piscina. Nesse momento, o mercado está aquecido, alta demanda, falta profissional, aí fica uma loucura. Então, o melhor momento é agora. Faça a manutenção prévia para não deixar na alta temporada, porque com certeza o mercado vai estar sobrecarregado, vai demorar mais tempo para conseguir o profissional que não vai estar disponível, enfim. Então, por isso que a dica de aproveitar o inverno para isso também é importante, para toda essa manutenção. Silvio, como que faz para te encontrar, para contratar seus serviços? Tá. Eu moro no município de Conchal, interior de São Paulo, né? A nossa empresa chama B&B Tintas. O nosso telefone é o 19-3866-3814, né? E os produtos que eu represento na área de piscina, a gente encontra já da Falcão Tintas, a gente encontra ele em Campos Gerais, em Contagem, Minas Gerais, em Goiânia, Goiás, Hortolândia, a gente tem um CD também aqui em Hortolândia, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, né? O nosso prazo de entrega, dependendo da necessidade do cliente, é de 1 a 7 dias, e a gente vai chegar já, a Falcão vai estar atingindo mais estados do Brasil, que a nossa ideia é ter mais de 20 CDs no Brasil todo, e para a entrega chegar entre 1 dia e 3 dias já está na mão. Não faz a venda para o consumidor final, né? Pois é um produto industrial e precisa ser muito bem esclarecido, tem ficha técnica, tem certificado de qualidade, que é muito legal isso. O certificado de qualidade te dá todo o respaldo de que aquele material segue normas da Petrobras, normas sanitárias, normas industriais, que não vai te contaminar. Então, compre aquilo que tem respaldo, e aí a Falcão Tintas te dá todos esses respaldos. E aqui na minha região, no 19-3866-3814, a gente está aqui no Conchal. Vocês têm redes sociais também, site? Tem também, tá? BB Tintas, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que é o nome fantasia, BB Tintas, e o nosso site também, é o www.bbtintas.com.br. Certo. Então é isso, gente. Contratem o Silvio. Vão lá visitar a BB Tintas. Muito obrigada pela participação, pelas informações. A gente aprendeu muito aqui, viu? Silvio e Roberto. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Agradecer ao Roberto de antemão pela oportunidade, né? E usar as redes sociais mesmo para a gente poder se informar, né? O Roberto viu lá uma publicação, entrou em contato e eu estou aqui muito grato pela gentileza de vocês. Imagina, obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio, pela disponibilidade, por atender prontamente aí a minha solicitação. Conheço o trabalho da B&B Tintas e indicamos aí, tanto como fornecedor e como também se quiser contratar o serviço deles. E também fico aqui à disposição, agradeço também mais uma oportunidade de estar com vocês aí da Genco, e fico sempre à disposição de todos os consumidores, a gente não só através dos canais de atendimento, aí, Instagram, pelo nosso Facebook, todos os vídeos que vão para YouTube, mas na região aqui que eu atuo, de Campinas, todos que quiserem fazer contato comigo, eu fico sempre à disposição. Então é isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, galera. O podcast acabou, mas a conversa continua. É só comentar nas nossas redes sociais, curte, compartilha e segue a gente aí.
E se você está com aquela dúvida, com aquele probleminha na sua piscina, entre em contato com a nossa área técnica através do telefone DDD 11 2146 2146, pelo WhatsApp DDD 11 99101 5047 ou pelo e-mail saque@genco.com.br. Esse foi mais um podcast Piscina Limpa. Até a próxima. Tchau!